Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí as notícias do Palmeiras nessa segunda-feira. Palmeiras que acorda na liderança do Brasileirão. Segue o novo líder, segue o Palmeiras. Vamos trazer o Nicolete trazendo as últimas informações do Verdão nessa segunda-feira. Vamos reagir aqui no nosso canal. Vamos trazer o debate aí falando da vitória do Verdão, virada histórica no Brasileirão 2025. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago aí os jogos de hoje, segunda-feira, para você ficar ligado. Ele estava ali nos testes, estava na interseção aí, viu? Isso, hein? Falei? Tava na interseção ali. Tá, essa... Depende. Eu posso dar um passinho pra lá, Ou seja, um em cima passinho do pra muro? cá. Qual que você isso quer? aí. A Mari definiu bem. Você tá em cima do muro, hein, Vinícius? Exatamente, tô em cima do muro aqui, bem na divisa do centro de treinamento do São Paulo. Do lado esquerdo aqui o centro de treinamento do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras já está treinando, 10 da manhã a representação. O Palmeiras começa a se preparar para o jogo contra o Juventude. Do outro lado, São Paulo tá de folga, vai se reapresentar só na quinta-feira. A sequência é o jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Aí depois da data FIFA, o Palmeiras já tem jogo no próximo sábado. Foi mais uma virada do Palmeiras, né? A 7ª virada do Palmeiras nessa temporada. Um time que ganhou fama com reviravoltas, com remontadas, com viradas. É assim desde que o técnico Abel Ferreira está comandando o time. Ganhou essa característica e conseguiu mais uma vez no Morumbi, depois de estar perdendo 2-0, o primeiro tempo dominante do São Paulo. Mas a história virou para a arbitragem, porque a arbitragem do jogo roubou a cena. Reclamações dos dois lados, do São Paulo, do Palmeiras, 3 reclamações, do São Paulo, 6 reclamações, mas a principal a gente vê aí um lance do pênalti quando o jogo estava 2-0 para o São Paulo. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, ligou para o presidente da CBF, o Samir Chaldi, e o presidente da CBF deu razão ao São Paulo porque afastou os árbitros da partida, o Ramon Abate Abel e também o árbitro do VAR. Então todo mundo afastado depois dessa atuação. Mas a explicação, vocês já citaram aí, a gente viu na abertura, a explicação do técnico Abel Ferreira, entendendo que não foi pênalti. O árbitro viu o lance, isso é bom destacar no jogo, o árbitro viu que teve o choque, mas ele entendeu que foi uma jogada sem intenção do Alan no atacante do São Paulo. Vamos ouvir então o que falaram os personagens desse jogo, o lance que revoltou a diretoria são paulina e o treinador do Tricolor também. Vamos acompanhar. Tá aí então, Bruno, cada um defendendo o seu lado, é assim no futebol brasileiro, não é de hoje. No São Paulo, além do Carlos Belmonte, aí o diretor de futebol, falou também o diretor executivo Rui Costa. Os jogadores passaram pela zona mista, mas não deram entrevista. Foi uma determinação do São Paulo para que, de repente, uma declaração aí, eles pudessem ser punidos pelo STJD. Então os jogadores do São Paulo não falaram com a imprensa e a gente viu a posição aí do técnico Abel Ferreira. A questão é que, a partir de agora, o Palmeiras começa a pensar no próximo jogo contra o Juventude, além da força de recuperação nessa partida, nos jogos, durante a temporada, são 7 viradas no ano. O Palmeiras também mostra uma recuperação no campeonato, porque é o líder do retorno e agora o líder do campeonato. Se vencer esse jogo atrasado contra o Juventude, chega aí a 3 pontos à frente do Flamengo. Então é um jogo importante para o Palmeiras no próximo sábado. Mas o clima é esse. Falando da arbitragem, todo mundo grita e ninguém tem razão. Esse é o ditado, né, Bruno? A gente vai discutir se alguém tem razão ou não já com a Renata Royal, que não pode ficar no muro, hein? Diferente do Vinícius, a Renata não vai ficar no muro e nem você, viu, Mariana? Tá, então, ouvimos um pouquinho dos técnicos. Segundo o Abel Ferreira, foi um escorregão. Não foi pra expulsão. Foi sem querer, Gilberto. Não, mas sem querer também você pode matar uma pessoa no trânsito. E é isso? Ué, não pode? É homicídio culposo. O cara fez uma falta culposa ontem. Assim, a gente tá aqui, não tem muito mais o que falar sobre os lances, eu acho, cara. Eu acho que a gente tem que falar de contexto. Velho, tudo o que aconteceu ontem no Morumbi, pra mim, tá? É reflexo do que é o Palmeiras hoje e do que é o São Paulo hoje. Que há 2 meses e meio atrás eu falei aqui. Fala no aspecto de bastidor. Não é de tudo, de instituição, de grandeza.
Irmão, não existe. O São Paulo ontem foi roubado como um time pequeno é roubado. E o Crespo, se o Crespo acha que é o lance mais escandaloso que ele já viu na vida dele, ele tem que mudar a postura dele na beira do campo. Cara, eu não muda. Eu não acho que, Cara, que tem a ver com os clubes. Tem muito, tem A muito gente a ver. acabou de ver um Grenal com 3 pênaltis marcados pro Grosseiros. Internacional. O primeiro é um absurdo do nível... Nenhum se compara, Não, o John. primeiro pênalti... Nenhum, desculpa. A gente tá aqui em São Paulo, Cara, a gente desculpa, convive Dimas. mais com São Paulo e com o Rio de Janeiro. Existem erros de arbitragem gravíssimos ao longo do Campeonato Brasileiro, gravíssimos em várias rodadas. A gente teve um pênalti marcado pro Bragantino na Neoquímica Arena Que absurdo. contra o Corinthians, Contra o Grêmio que o agora. Kaká não encosta no jogador do Bragantino. O Bragantino é maior que o Corinthians. A gente teve um pênalti no Grenal. O Inter é menor que o Grêmio. Você tá Então, assim, justificando? não. Você tá justificando a arbitragem de ontem. Não, eu estou rebatendo. Você acha que acontece? Não. Você acha que o que aconteceu ontem Eu no Morumbi estou rebatendo. é normal. Eu estou rebatendo Faz parte do a jogo. sua justificativa. Você acha que faz parte? Você acha Não que foi faz normal o que parte. aconteceu? O que eu quero dizer, o que aconteceu Você acha que ontem... foi normal? Não, peraí. Foi normal ou não? Não foi normal. Ah, então tá bom. Mas o que eu quero dizer é que Então a gente várias concorda. arbitragens Só um do pouquinho. Campeonato Brasileiro não são Mas normais. deixa eu levantar o contraponto. Ontem não foi fora do que acontece em vários jogos do foi. Campeonato Brasileiro. Não foi. Que é isso, Não Dimas? foi. Peraí. Não foi. Dimas. Isso acontece Dimas. o tempo inteiro. Isso Mas assim... Foi uma arbitragem tenebrosa, Não, como é. foi a do Grenal, como foi... O Sport queria anular o jogo contra o Fluminense. Semana passada. Dimas. O Grenal foi um absurdo. Peraí, Esse Gilberto. pênalti, por exemplo, tem muito exemplo no Campeonato Não é o Brasileiro. pênalti. Mas E você- o cartão vermelho? Mas se a gente for entrar desse aspecto... Cara, não Zé existe. Pereira, Gilberto, dois Gilberto. erros, concordo. Dois erros não. Dois erros Dois clássicos. absurdos que concordo. decidem. E não decidem o clássico. Vocês me desculpem. Decide campeonato. campeonato. Sim. Ontem foi tudo muito para um lado. Muito. E lances, Cara, desculpa. não. Lances É que claríssimos. assim, os erros que Claríssimo. definiram Ontem a partida... não tem interpretação, meu irmão. O VAR tá lá pra isso, Dimas. Desculpa. O VAR está lá Mas- pra impedir que erros crassos aconteçam. E, cara, e ontem foram 2 erros crassos que Cara, é que decidiram o assim, jogo que tava 2-0. existe um ponto. Ah, mas São como que o São dois Paulo pontos- consegue? Não, É o que eu são falo, dois- o São Paulo hoje é um time que se comporta como pequeno. São 2 pontos diferentes. O erro ontem a favor do Palmeiras, ele é Erros. claro. Os erros são claros e definiram a partida. Isso é indiscutível. O pênalti é um absurdo e a expulsão deveria ter sido dada. Que esse jogo, acho que foge do nível de arbitragem que tem no Campeonato Brasileiro diversas vezes, eu não concordo. E eu acho, se você vir o jogo inteiro, o Abate tentou fazer um jogo que ele não tem capacidade pra fazer. Ele tentou deixar o jogo correr e não dar faltinhas. Como, por exemplo, um carrinho criminoso do Arboleda no Vitor Roque que ele nem deu falta. Então, ele tava tentando... Qual lance? Criminoso do Arboleda no Vitor Roque que o ele Vitor não Roque... deu Ele falta. pegou na bola, Não, meu ele amigo. trisca a bola. Você tá de brincadeira. Não. Dimas, com Ele 8 minutos, trisca a bola, ele sem trisca, querer, ele o Rafael trisca- Veiga dá uma entrada por Calma. trás Não, no jogador ele de São Paulo. trisca na Amarelo. bola, ele trisca na Pelo amor- bola. Você tá querendo falar de equivalência aqui? Igualzinho Você tá de o Gustavo brincadeira, Gomes velho. triscou Desculpa. na bola. Então você vai no falar pênalti sozinho. marcado. Então você vai falar sozinho. Entre Palmeiras Você e quer fazer Corinthians. equivalência Não, aqui o que eu quero da arbitragem dizer... de ontem? Não. O que eu quero dizer Pelo amor de é que ele Deus. tentou colocar um critério no jogo que ele não tinha capacidade pra fazer. Ele tentou deixar o jogo rolar. Ele se enrolou porque ele não é capaz de fazer isso. E ele acabou prejudicando o São Tadinho. Paulo em 2 lances Tadinho do Ramon Abate absurdos que Abel. definiram sim a partida. Mas eu não vou entrar na retórica de que ele entrou pra apitar pra um lado. Mas quem entrou? Quem falou isso? Você falou tudo foi só pra um lado. Como o Boto Tudo falou foi só lá em pra um lado. Salvador. Os erros aconteceram. Não, os erros decisivos aconteceram só Sim, pra um lado. pelo amor de O Deus, o jogo tá critério 2 a dele- 0. Acho que foi isso que eu O quis dizer. critério dele pra comandar o jogo foi ruim pros dois lados. É isso não- que eu quero não foi dizer, algo entendeu? deliberado, ele foi ruim, mas não ele foi mal no prejudicou jogo. Só o pro São lado. Paulo no jogo. Não, É ele especificamente foi isso. mal no jogo porque ele é um péssimo árbitro. Exato. Essa é a verdade. O Ramon Abate Abel talvez seja o pior árbitro do Brasil na atualidade. Ele apitou Flamengo e Cruzeiro quinta-feira passada Acabou e com o fez jogo. exatamente o contrário do que ele tentou fazer ontem. Exatamente o contrário. Ele parou o jogo inteiro. Parou o jogo inteiro. O Isso Abate? gerou... Sim, Não, sim, pelo isso gerou... contrário, ontem ele não queria parar o jogo, ele não dava Exato, falta mas nenhuma. ele tá falando, gerou, era diferente. Na Foi outro quinta- jogo, na ele foi quinta não outro tinha jogo. jogo. Tem razão, Ele foi tem razão, completamente o oposto do que ele foi ontem. Isso, completamente isso, o oposto. concordo. Inclusive, Mas- isso gerou... Desculpa, Gustavo. imagina. Isso gerou uma resposta institucional do Flamengo. O Flamengo tá... Desculpa, eu sei que o assunto é São Paulo e Palmeiras, mas ele gerou, depois do jogo Flamengo e Cruzeiro, uma iniciativa, né, do Nós vamos Flamengo falar- nas redes vamos falar sociais isso. para que os árbitros comecem a deixar o jogo rolar. Porque essa é uma coisa meio endêmica da arbitragem brasileira, de não deixar a bola rolar. Qualquer contato é falta.
E ontem foi o que ele tentou fazer o contrário. Ele tentou fazer totalmente Ele não diferente do tinha que ele... capacidade pra fazer Ele não isso. tem capacidade Ele não de tem apitar um capacidade, jogo de futebol. exatamente. Ele apitou em dois... Ele não tem capacidade pra nenhum jogo. Ele Só apitou que, cara, numa... só que desculpa. Ele é ruim. Se o juiz é incompetente, não. O VAR lá tem que ajudar o cara, meu irmão. Chico, porque... ele apitou... E aí, assim, ele não apitou vão soltar o VAR porque não chamou. Cara, é um absurdo. Tinham que soltar. Já que suspenderam o cara, vamos ouvir o que foi falado. Porque assim, a gente fica colocando só no Ramon Abate-Abel, que é um péssimo árbitro, todo mundo aqui sabe. Agora, e o VAR ontem, meu irmão? Porque se o VAR não chama o cara, a gente, desculpa, o Ramon Abate-Abel tá vendido também. Mas o que é pior? Eu quero discordar de Tá vocês vendido, cara. numa questão que vocês disseram. Vocês falaram que isso não é normal. No Campeonato Brasileiro tem sido normal. É isso que eu tô falando Porque a aqui. arbitragem é ruim. Recorrentemente. Estão querendo Não, pintar não, o jogo não, de não, ontem não. como O jogo algo do à parte. ontem E não foi- é algo à parte foi o que algo acontece no Campeonato absurdo. Brasileiro. Algo absurdo. Foram dois lances. Do mesmo jeito que o Abel está completamente errado e perdeu a chance de ser diferente. Não existe que ele isso fala também. dos outros. Ele Para, perdeu a mano. chance de ser diferente, ele não foi. O Abel tá completamente errado. De que a falta existe, o pênalti existe, não importa se a bola tá perto ou não. Não importa se você triscou na bola, se você dá um carrinho criminoso, é falta. Olha a utopia que você tá falando. Você quer que o Abel vá lá e fale, realmente foi muito pênalti, mas a culpa... Eu Irmão, poderia fazer, a né? gente coloca juiz pra apitar que não tem a menor capacidade. E os caras ficam reclamando de salário. E aí você quer que o Abel, que é treinador do Palmeiras, chegue na coletiva e fale, realmente, infelizmente, nós ganhamos. Não, mas porque ele cobra uma teve postura diferente de muitas Gente, não pessoas, ele existe. poderia ter tido Não ontem. existe, Não cara. existe. Isso, Não existe. isso não vai acontecer, não Não acontece existe. no futebol. Não, São ontem não- raríssimas exceções na Não história. tem o que ser cobrado do Abel Cara, ontem. Não tem o que ser cobrado do Abel assim, o meu ponto é, o São Paulo foi prejudicado, o São Paulo ganharia o jogo se a arbitragem tivesse sido correta, o pênalti existiu, o Andrés Pereira deveria ter sido expulso. Ponto final. E eu respeito a dor do torcedor São Paulino depois de um clássico em casa, 0-2, tomar virada. Cara, respeito tudo isso. E por causa desse sentimento, estão querendo pintar que a arbitragem de ontem é algo fora do padrão do que acontece no Campeonato Brasileiro. É fora do padrão. Não é fora Ontem do padrão. Desculpa, dois erros. Foi Então uma vamos pedir arbitragem ajuda. muito Vamos pedir ruim. ajuda. Não, Cara, desculpa, no Dima. começo do Vamos campeonato... pedir ajuda No começo do de quem tá campeonato, assistindo aí. o Sport Eu quero um jogo... foi extremamente eu quero um prejudicado jogo- em uma sequência de 4, 5 partidas. Dimas, eu quero um jogo em que dois lances desse nível aí. Peraí. O Bobadilha não tinha que ser Desse expulso mais nível cedo? aí. Eu quero Gilberto? dois lances desse nível aí. O Bobadilha não tinha que ser Cara, o expulso Rafael antes? Veiga não deveria ter sido expulso com 8 minutos. Então é isso que eu tô falando, o Pelo amor de critério. Deus. Arbitragem ruim. A arbitragem é o Aí critério. escorregou o Rafael Veiga. Ô, Chico, o cara não pega a bola, velho. O cara já arbitragem. passou e dá um carrinho por Ô, trás. Chico, eu acho que o E segue debate... o jogo. Chico, é o debate. Eu já falei, São Paulo perdeu porque a arbitragem foi ruim. O critério ontem foi ruim. Ele tentou para mudar a o partida. jeito de Ele não apitar, não é conseguiu dele. De novo. colocar o critério que ele queria colocar, porque ele não tem capacidade velho. pra isso. É porque esses só dois esse lances, ponto que eu tô colocando. Esses dois lances, eles são claríssimos, eles são clamorosos. Porque é isso, a gente pode ficar pegando um monte de outros lances ontem que são absurdos também. Sim. Cara, tem de novo, tudo sem querer. Final do primeiro tempo, uma bola do Tapia com o Gomes. O Gomes puxa o Tapia, o árbitro não dá e, de novo, sem querer, o Gomes pisa no Tapia. Não. E segue o jogo. Tá tudo bem, foi sem querer. Ali eu sei que foi sem querer. Velhão, o Marcos Antônio foi substituído ontem. Alguém perguntou pro Crespo por que ele foi substituído? Porque, assim, não tem a menor condição ele sair do time. Será Mas que ele não não foi... pediu pra sair por causa da entrada do André? Então, caraca, se isso aí não é a prova de que o juiz ontem manipulou um jogo, Não, manipulou talvez é forte, sem querer, mas ele manipulou. E talvez tenha manipulado o campeonato. O São porque Paulo o Flamengo entra em perdeu. campo meia hora depois. Eu não tô nem falando mais de São Paulo aqui. Não, meia manipular hora do depois. campeonato não. Ô, Chicão, foi, Chicão, peraí. Meia hora depois, Peraí, não, o Flamengo ia entrar em campo com o Palmeiras derrotado. É o Textor, Com o Palmeiras é síndrome de derrotado. John Textor isso. E foi diferente. É o Flamengo síndrome de entrou John Textor. com a água batendo na bunda. Meu irmão, campeonato é assim que O é decidido. campeonato brasileiro... E num jogo ele desse, é de dois times comandado. grandes, quer dizer, um grande e outro O que hoje em dia já não é mais campeonato- tão grande. Cara, O desculpa. campeonato brasileiro, ele é comandado por uma péssima arbitragem às 38 rodadas. Então, você definir que um time é mais beneficiado que o outro velho, não é verdade. Dimas, se enquanto você a gente acha continuar- se você acha que vai definir o Dimas, campeonato, o Flamengo ganhou no Allianz Dimas, Parque com um pênalti que não existiu. Enquanto a gente Então, continuar assim, com esse a discurso gente de pode que tudo debater é ruim, é que tudo é ruim. Nunca Mas vai é mudar. tudo ruim, Chico. Nunca vai mudar. Mas é tudo ruim. Esse cara não pode mais É tudo apitar ruim. Eu jogo. concordo, esse cara tem que ser Entendeu? afastado. Esse Se cara- ele voltar ano que vem. Esse cara, se todo mundo Só achar que ruim. conversa Todos com os o clubes torcedor. acham ruim. Calma. Certo? Conversa com o Calma, torcedor calma, do calma. Grêmio. Então,
Conversa com o torcedor do Grêmio. Tá bom. Ele tem o Conversa com torcedor do Bahia, Grêmio. conversa com o torcedor de todo mundo. Esse é o ponto. do Todos Grêmio os times estão sendo tem prejudicados e beneficiados. O torcedor do Grêmio no Rio Grande do Sul tem exatamente o mesmo sentimento depois do Grenal que o torcedor de São Paulo tem hoje. Só que como a gente tá em São Paulo, a gente fala mais São Paulo do Rio, essa questão do eixo deixa mais forte. O jogo de ontem Dimas, foi um absurdo. é um vermelho o São Paulo e um pênalti ganhou, clamoroso. O São Paulo perdeu Não é a mesma porque a coisa. arbitragem foi muito ruim. Não é. Como o Grêmio como o Internacional perdeu, o Grêmio, né? Desculpa. O Grêmio ganhou, foi 3 O a 2. Grêmio ganhou e foi extremamente prejudicado pela arbitragem. Então, assim, transformar num benefício do campeonato ao Palmeiras. Não, eu não é acho isso que eu tô injusto. falando. Eu Não é acho isso. injusto. Você tá falando que tá definindo o campeonato. Mas tá. Não teve Galera, nenhum. Se está nenhum beneficiando jogo o Palmeiras, no eu não campeonato sei. o Flamengo ganhou com a ajuda da arbitragem. Senhores, Vamos senhores, levantar aí, pra vamos. isso foi É esporte. isso. Palmeiras e vamos Flamengo. fazer no isso. E o Parque. Palmeiras? Não. Quantos Ué? jogos? Galera, Quantos jogos? vamos lá, Mas vamos lá. o Flamengo tem, o São Paulo Pô, tem, o para, Corinthians velho. tem, o Bragantino tem. Dimas, segura aí. E agora, pessoal, para te deixar atualizado aí, trazer os jogos dessa segunda-feira. Agora vai começar a data FIFA, né? Então vai ter muito amistoso, eliminatórias da Europa. Hoje teremos aí ó, a Série Carioca B2, Paraty e Belfor Roxo. Aí tem Mineiro, segunda divisão. Copa Santa Catarina. Alagoano, Série B. Cruzeiro de Alagoas, olha aí, ó. Aí tem Campeonato Argentino, Desportivo Riestra e Vélez Sarsfield. E Racing, Independente Rivadavia. Aí tem Libertadores Feminina. Tem Copa Maria Bonita. É feminina, Copa Maria Bonita. Jogos de hoje, pessoal. As seleções nem entram em campo ainda. Então, os jogos de hoje, resumindo, hoje não tem jogo nenhum. Então, o negócio é ficar assistindo aí os vídeos, as reportagens, os reacts, os comentaristas falando. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.